Declarando para todos o melhor dia em nome de nossos pais, Melquisedeque Miguel, estamos neste dia, pois, trazendo mais uma edição dos diferentes temas que viemos manejando. E para o dia de hoje, há um tema bem interessante, o intitulamos Gerados e Paridos Espiritualmente. É um tema bem importante porque o objetivo deste tema, precisamente, é poder mostrar as diferentes evidências que há na palavra a respeito de por qual razão nós podemos hoje, sem a menor sombra de dúvidas, dizer, afirmar, declarar que tanto Melquisedeque quanto o Arcanjo Miguel são nossos pais, os que nos geraram espiritualmente. É um conceito muito importante de conhecer. Para isso, pois, hoje vamos tratar, como digo, deste tema e vamos trazer as evidências do que a palavra diz a respeito deste ponto. Para tal propósito, vamos ao livro de Jó, aí no capítulo 38, dos versos 1 ao 7 e o verso 21, e diz, pois, da seguinte maneira: Então Melquisedeque respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem sabedoria? Agora cinge os teus lombos como homem, porque te perguntarei e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Ou quem a mediu com o cordel? Sobre que foram firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra de esquina angular, quando louvavam as estrelas da alva e se regozijavam todos os filhos de Deus? De certo tu o sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Nesses versos abençoados nós encontramos várias perguntas que nosso pai Melquisedeque faz ao abençoado Jó. E nessas perguntas, nós encontramos perguntas como tema sobre a fundação da terra, perguntas sobre ela, sobre isso, perguntas sobre as medidas da terra, sobre o que estavam firmadas suas bases, coisas como essas ele faz, verdade? Mas há um detalhe, ou melhor, dois detalhes, e me chamam poderosamente a atenção e quero convidar vocês a que os revisem juntamente comigo no verso número 7. Diz: E se regozijavam todos os filhos de Deus. Essa expressão vai tendo a presente porque a palavra filhos faz referência de que há uma relação, ou seja, está utilizando um termo de filhos, ou seja, que Melquisedeque é o pai, Deus é o pai. Atenção nesse detalhe. Mas também há outra expressão, que essa já observamos no verso 21, quando diz: Já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Abençoado, quando você observa esse detalhe, quando você está lendo essa passagem bíblica, tem que ter em conta que ele está falando, o abençoado Jó está falando, de que os eventos narrados ali, ou seja, essas perguntas que Deus lhe faz, ele as está fazendo a Jó, quando Jó, todavia, era um espírito. Jó ainda não havia tomado carne. Sim, diz que se regozijavam os filhos de Deus, diz que já estavam criados, mas não havia sido fundada todavia a terra, ou seja, nós, incluindo o abençoado Jó, nós vimos quando a terra foi feita, dando-nos a entender com clareza que nós fomos criados antes de que o mundo, que a terra fosse feita, fosse formada. Agora bem, no versículo 21, eu digo a você, tenha muito cuidado e dê ênfase a uma palavra que é chave. Diz, porque, leia o que diz, já então eras nascido. Espere aí, mas como assim? Antes da fundação da terra, já havia nascido? Então, se pensamos, este é um evento no qual Jó está narrando
a presença de seu espírito no âmbito do que foi o evento prévio à criação da Terra, ou seja, estou falando que a cena que está sendo narrada aí nessa pergunta é Deus perguntando a Jó, mas ao espírito de Jó, ou seja, Jó era espírito, ainda não havia tomado carne. Por qual razão acham vocês, abençoados, que pega o termo, o papai mesmo diz, pois já tu havias nascido? Ou seja, o que havia nascido era o espírito de Jó. Vai tendo em conta esse detalhe, porque aí não está falando de carne, está falando do espírito, pois já havias nascido. Esse termo não se pode olhar com leviandade, porque está falando, repito, do espírito, ou seja, que o espírito nasceu. Atenção com esse detalhe. Agora vejamos a Isaías, capítulo 46, versos 3 ao 4, vendo como vai se ampliando o panorama e vai vindo muito mais luz a respeito disso. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resto da casa de Israel, os que por mim são trazidos desde o ventre, os que são levados desde a matriz. Até a vossa velhice eu sou o mesmo, e ainda até as cãs eu vos suportarei. E vos criei, e vos levarei, sim, eu vos suportarei e vos guardarei. É interessantíssimo, porque aqui está falando outra vez de termos que têm a ver, primeiro, com o espírito, basicamente com o espírito, mas está manejando termos onde aparece trazidos, elevados desde o ventre, matriz, duas palavras que têm a ver ou têm uma estreita relação com o nascimento. Então, comecemos a associar as coisas usando nossos sentidos. Então, olhemos, atenção, como no caso do que papai estava expondo a Jó, que já seu espírito havia nascido. Agora Isaías vem e nos diz que há um ventre, que há uma matriz, que é um evento espiritual que está ocorrendo ali na narração profética que está fazendo o profeta Isaías, ou seja, está falando precisamente de um processo no qual se observa, se analisa ou se detalha o que tem a ver com um nascimento. Agora, há outro detalhe gramatical que temos que observar ali, porque nesse ponto gramatical encontramos um sentido maior ao que se está querendo dizer e ao que está sendo ensinado ali. Observem vocês, diz, os que por mim são trazidos, os que são levados. Ouça bem, isso é bem importante, desde. Essa preposição cumpre um papel muito importante, porque quando nós revisamos essa preposição de cara primeiramente ao evento gramatical, nos damos conta de que é algo que é pego de um lugar e é levado a outro ponto. Agora, estamos falando do quê? Qual é esse ponto de onde se pega? O que está dizendo Isaías aí é que desde, ou seja, que há uma matriz, há um ventre, então dali se pega um espírito. Melquisedeque pega esse espírito e é levado para onde? Diz que é levado para outro lugar. Agora, qual é esse outro lugar? Vamos desenvolvendo o tema e nos damos conta. E repito, há uma matriz espiritual, ou seja, há um parto espiritual. E há um lugar onde esse ser, esse espírito, é pego por papai mesmo e é levado, porque o que está falando aqui é papai, diz, ouça-me bem, diz, os que por mim são trazidos desde o ventre a um início. Aí ele pega algo ali, ele nos pega daí porque está falando até de quem, o sujeito que ele está pegando, ou seja, ele está falando fundamentalmente de espíritos. Agora, bom, não paremos aí, vamos ao verso 3, porque ali há uma coisa que quero e não quero deixar passar, eu quero ressaltar porque são detalhes que se nós revisamos com prudência, ou revisamos bem detalhadamente, bem minuciosamente, claro, entendemos a ideia do que quer nos apresentar, diz. Quero repetir isso, nisto quero ser bem enfático. Os que por mim são trazidos desde o ventre, os que são levados desde a matriz. Se nós observamos, há dois verbos e temos que usar muito o conceito gramatical, porque quando nos elevamos ao ponto gramatical do significado da palavra
isso nos dá uma conotação, uma amplitude muito mais clara do que aí quer dizer. Atente você que aí utiliza o verbo trazer e o verbo levar. Então, quando você observa, por exemplo, o que é o verbo trazer, o que é trazer é transportar ou levar uma coisa até o lugar onde se encontra a pessoa que está falando. Levar é transportar uma coisa de um lugar a outro. Então aí diz, os que por mim são trazidos desde o ventre, os que são levados desde a matriz. Quero que todo este ponto você vai tendo muito claro. Agora observem vocês que o detalhe não para aí. Veja que no verso 4, revisemos o verso 4 desse capítulo de Isaías 46, vejam o que nos diz. Até a vossa velhice eu sou o mesmo, e ainda até as cãs eu vos suportarei. Eu vos criei e vos levarei. Sim, eu vos suportarei e vos guardarei. Veja que aí já encontramos a outra parte. Por quê? Porque aí observamos que outra parte? Bom, somos espíritos paridos espiritualmente, pegos de um ventre ou de uma matriz, como já observamos, e somos levados a um corpo. Por quê? Porque quando já fala de velhice, de cãs, até as cãs eu vos suportarei, até a vossa velhice, o que está dizendo? Bom, aí já imediatamente associamos e entendemos, bom, aí já é um ser humano, já é uma pessoa, porque saem cãs, envelhece, etc, etc. Então, observem isto, ou seja, somos colocados em um corpo, mas nosso espírito, recordem, de onde é pego? De uma matriz, de um ventre espiritual. Okay. Vamos então agora... Vamos ampliando mais o conceito. Vamos ao famosíssimo e já conhecido verso de Hebreus 2,14. Aí há uma luz tremenda nesse verso. Hebreus capítulo 2, verso 14. Portanto, visto como os filhos... Volta outra vez, se lembra? Lá quando Jó dizia quando os filhos, e se lembra quando dizia que os filhos participavam, observavam, etc, etc. Estavam ali. Veja você. Hebreus 2,14. Portanto, visto como os filhos participaram de carne e sangue. Observe você, aqui voltamos outra vez a observar o detalhe de filhos e de participar de carne e sangue, implicando com isto que antes de possuir carne e sangue já éramos filhos. Agora, vamos dar uma ré no que estamos comentando. Vamos de trás, vamos de frente para trás, então. Nos apresenta aí claramente, somos filhos, ok. Visto como os filhos participaram de carne e sangue, ou seja, já foram colocados nesse vaso. Agora vamos para trás, agora vamos com o filme para trás. Então esse filho era filho antes de ser colocado em carne. Mas por que é um filho? Bom, simples. Observemos, pensemos. É um filho porque foi gerado, porque foi parido. E de onde foi pego? De qual ventre? Pois de uma mãe espiritual. E gerado por quem? Por um pai espiritual. Quem são nossos pais? O que já nos ensinou nossa mãe, o arcanjo Miguel? Que temos pais. Que Deus tem esposa, sim. E que nós somos filhos. Agora, se filhos, é porque, repito, fomos gerados e paridos. Então, vemos todo o desenvolvimento do que estamos lendo aí. Olhem. Portanto, visto como os filhos participaram de carne e sangue, ele também participou do mesmo para destruir por meio da morte o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Esta parte já o conhecemos perfeitamente, mas a ênfase, o corte que queremos revisar e que queremos enfatizar é isso. Como os filhos participaram de carne e sangue. Antes de serem colocados nesse vaso de barro, já éramos filhos. Isso é bem importante, não o perca de vista, por favor. Agora, vamos ao Salmo 82, versos 6 e 7. Observe esse detalhe. Salmos 82, 6 a 7 diz: Eu disse, ouça bem, vós sois deuses. Atenção. E todos vós, filhos do Altíssimo. Veja a conotação. Todavia, como homens, atenção com esse detalhe, a vez de morrer, e como qualquer dos príncipes, a vez de cair. Vós sois deuses. Quando nós observamos esse conceito, esse termo, olhemos o conceito ser humano, olhemos o conceito animal, olhemos o conceito inseto, olhemos esses conceitos. Então, quando nós observamos e vamos de trás para frente, se nós observamos o conceito inseto, por exemplo, uma mosca, quando uma mosca se reproduz,
Tem moscas? Sua reprodução não é pernilongos ou um animal diferente dele, é o mesmo gênero, exatamente o mesmo. Se nós pensamos em um cachorro, o cachorro quando vai reproduzir tem cachorrinhos, normal. Mas quando Deus se reproduz, vai gerar deuses. Então, e mais, gramaticalmente é muito bonito porque na escritura do Salmo, até isto se respeita gramaticalmente. Toda vez que tem a palavra deuses, está com D minúsculo, que faz referência não ao pai e à mãe, senão aos filhos. Então, Deus tem filhos. Atente para esse detalhe. Mas veja você, e todos vós, diz filhos do Altíssimo, aí acaba de complementar muito mais o detalhe. Mas a coisa não para aí, porque tem a ver com o que estávamos falando inicialmente, tanto em Jó como posteriormente em Isaías. Os que são trazidos, um evento que ele ocorre ao espírito, que é pego de uma matriz de um ventre, mas que logo é colocado em um corpo de carne. Aqui também se opera exatamente o mesmo conceito, a mesma linha, porque diz: todavia como homens, veja bem, não perde a linha. Todavia, como homens, o quê? A vez de morrer, como qualquer dos príncipes, a vez de cair. Então vemos a direção, a transição do que é um evento espiritual a um corpo de carne. É o que finalmente depois nós hoje estamos vivendo, como diz lá em Hebreus 2,14, de por quantos filhos participaram de carne e sangue. Tenho presente isto agora. Continuamos, por exemplo, vendo outro detalhe. Cada vez vamos entrando em mais detalhes. Por exemplo, neste momento, vamos a Hebreus, capítulo 11, verso 3. Vamos aí ampliando um pouco mais. Veja você. Diz: é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto aí, quero que tenha presente sublinhe este detalhe, remarque em sua mente, por favor. Aquilo que pode ser visto foi feito de qual coisa? Daquilo que não se via? Isto é um princípio. Isto é um princípio universal que não podemos perder de vista. E que, quando fazemos a revisão do que estamos tratando, o tema onde o espírito é parido. É exatamente isto o que hoje nós vemos no que é a reprodução humana. A reprodução humana é um evento que se vê, no qual nós sabemos perfeitamente que há uma geração e há um parto. Então, sai à luz ou se dá à luz um menino ou uma menina. Quando nós observamos este detalhe e aplicamos esse princípio universal, então nos damos conta de que esse evento foi pego de onde? De algo que não se via. O que não se vê está no mundo espiritual, mas o fato de que não se veja não implica de que não existe atenção a esse detalhe. Simplesmente que não se vê, porque é um evento espiritual. Agora, tudo isto da reprodução humana, de onde foi pego? Foi pego de um evento que se podia chamar, que nos atrevemos a chamá-lo, a reprodução espiritual. Operado por quem? Por nossos pais, Melquisedeque e Miguel. Esse ventre é de nossa mãe, é que ela não se chama mãe, porque tivemos a ideia de chamá-la mamãe. Não. Tudo isso tem uma conotação, um peso, uma realidade. Quando a mulher que o pariu, em carne, estou falando do conceito carnal. Quando alguém chama mãe a esta mulher, é porque a essa pessoa lhe informaram, olha, é que foi ela que te teve em seu ventre durante 9 meses e posteriormente ele pariu. É por isso que ela recebe o título de mãe e de pai pelo fato de que foi quem o gerou. Exatamente. Então não percamos de vista esses detalhes porque, como lhe disse, Hebreus 11:3 nos assinala algo que é um princípio universal. O que hoje vemos foi pego de onde? Do que não se via. Observem. Sigamos observando agora olhemos esse princípio de que o que se vê foi pego do que não se via. Vejamos em Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 27, já aqui relacionado com a criação. Olha aqui, ó.
E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. E criou Deus, ouça bem, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Bom, é bem interessante esse jogo de palavras, é muito interessante porque foi nossa mãe quem nos chamou a atenção a respeito desse jogo de palavras, que é aí, porque diz que a imagem de Deus, aí não diz a imagem de deuses, o que vemos aí é a imagem de Deus, está falando no singular, os criou, os criou. Olha, esse jogo de palavras, a imagem de Deus singular os criou plural, uau! Então diz, e quando já vê o resultado dessa criação é plural, é homem e mulher, mas a princípio de onde foi pego foi de Deus. Bom, simples. Está no singular, simples. Mamãe já explicou, Deus não é um, Deus é dois. Então, quando fala de Deus, sempre tem que pensar em dois. Sempre tem que pensar em dois, porque Deus tem esposa. Isso está claríssimo. Essa é uma das grandes revelações que nos trouxe o Arcanjo Miguel e que, olhem, volto e repito, o ministério do Arcanjo Miguel é muito claro no que tem a ver com o respaldo do que ela está dizendo. E quando ela diz Deus tem esposa, bem, aqui estão as evidências aqui, porque, como sabemos, por exemplo, como nos damos conta que Deus tem esposa? Sim? Que Deus não é um, mas sim dois. Como nos damos conta? Simples. Se aplicamos o princípio que víamos lá em Hebreus, que nos diz que tudo o que se vê foi feito do que não se via. E eu estou dizendo a você, abençoado, o fato de que não se veja não quer dizer que não existe. Não, simplesmente que não se vê. Então veja bem. Observe você. Faça uma revisão aí ao verso 26 e 27. Veja. Quando diz, aí no verso 27, e criou Deus ao homem à sua imagem. A sua imagem. A imagem de Deus o criou. Diz, homem e mulher os criou. Ou seja, Deus olhou para si mesmo, viu sua imagem, ou seja, se pegou como modelo e então esse modelo projetou a materialização, ou materializou. Mas quando materializou não saiu um, saíram dois. Por quê? Porque a imagem são dois. A imagem de Deus são dois. Melquisedeque e Miguel. E então veja que até nessa projeção se manifestou o gênero, homem e mulher os criou. Por quê? Porque isso é uma projeção que se vê tomada de onde? Do que não se via. Pois tenha presente isto e ao mesmo tempo que esta orelhinha te sirva também para confirmar o que nossa mãe disse, para que você tenha presente que ela tudo o que diz, repito, tudo o que diz o Arcanjo Miguel tem respaldo e suporte bíblico. Não se esqueça disso. Aqui não se está improvisando, abençoado. Isso eu te garanto. Agora, quando nós olhamos a gramática das coisas, olhamos o significado das palavras, quando a entendemos, repito, nos amplia, todavia, nos confirma o conceito, a ideia, o significado do que estamos tratando. Agora, se olhamos o conceito imagem, se lembram? Diz, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, veja bem. Imagem é a reprodução da figura de uma coisa ou pessoa captada pelo olho, por um espelho ou por um aparato óptico de fotografia, de cinema ou de outro tipo, graças à luz. Isso é uma imagem, pois, como te digo, Deus olhou para si mesmo, então projetou, materializou o que ele é em espírito. O que saiu nessa materialização, o que se vê nessa materialização? Bom, se vê um homem e uma mulher, simples. Agora, passemos a Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 16 ao 17, diz, porque nele, diz, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Ouça bem, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem o quê? Todas as coisas. Então, quando você observa, volto e repito, aqui Paulo está enfatizando, há um mundo espiritual onde existe todo o ambiente, todos os elementos. Então, a criação o que é? A criação é um mundo visível, tangível e palpável, que foi tirado de um modelo invisível. Porque o que se vê foi tirado de onde? Do que não se via. Mas sigamos ampliando. Aí em Gênesis, vamos a Gênesis capítulo 1, verso 28. Vejam vocês, neste projeto de trazer as coisas que se veem, trazê-las de onde não se viam. Observe o que diz o verso 28. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Veja bem, observemos 3 ênfases que estão ali neste verso: frutificai, multiplicar-se e encher a terra. Se a isto aplicamos o princípio que já estava nos presenteando lá o apóstolo Paulo, em Hebreus 11:3, de que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se via. Esse princípio. Aqui vemos exatamente o mesmo princípio. Por qual razão? Porque observe você que quando ele está falando já a Adão e Eva, ao varão e à fêmea, ao homem e à mulher, ele está dizendo bem, já do mundo espiritual, projetamos ao mundo material o que somos nós, ou seja, a nossa imagem, disse Deus. Pois saíram vocês dois, pronto. Vocês são a imagem do que somos. Saiu homem e mulher porque a imagem é Melquisedeque Miguel. Saiu o homem e a mulher, pronto. Mas como o princípio temos que ir aplicando. O princípio de que o que se vê é tirado do que não se via. Então, já vimos em Jó e vimos em Isaías, mais particularmente em Jó, vimos que já haviam os espíritos criados, já haviam nascido uns espíritos. Então, o que se requeria? Como se está já Papai Deus está dirigindo-se a um personagem material, visível, tangível e palpável. E ele requer colocar esses espíritos em vasos de barro. Então, lhe convida a que aplique o mesmo princípio que papai e mamãe, Melquisedeque e Miguel, aplicaram para desenvolver esse número de espíritos que somos nós, os quais estamos, que eles chamam deuses no Salmo, e que somos filhos. Então, se requeriam vasos de barro. Então, observe que ele diz que apliquem o mesmo princípio que ele aplicou. Qual? Frutificai, multiplicai-vos e o quê? E enchei a terra. Esse princípio, ou essa ação, é tomada de onde? De algo que já nossos pais haviam feito e já haviam executado, por isso é que já havia espíritos, diz ali, ou filhos, ou deuses, antes da criação. Então, voltamos a ver, repito, exatamente o mesmo princípio, é exatamente o mesmo princípio. Agora bem, vamos a Gênesis, capítulo 7, verso 1 ao 3, e isto vai ampliando-se todavia muito mais detalhes, mais evidências. Aqui temos que falar de Noé. Depois disse Melquisedeque a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos levarás contigo 7 casais, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 casais, macho e fêmea. Para quê? Para se conservar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Aqui está falando do conceito de frutificar e multiplicar-se aplicado aos animais. Mas, repito,
O que se vê foi tirado do que não se via. Agora, quando ele diz a Noé, Melquisedeque diz a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa. Bom, entendemos que entrou Noé, sua esposa, entraram seus 3 filhos, Cão, Sem e Jafé, com suas respectivas esposas. Agora, que princípio se cumpriu com os filhos de Noé? Bem, no desenvolvimento dessa parte depois de que termina o dilúvio, que já Noé, pois, já para toda a arca, já sai os animais, já sai a sua família, já vemos, pois, que a partir daí volta a aplicar-se o princípio de frutificar, multiplicar-se e encher a terra. Por quê? Porque os filhos de Noé e suas esposas se procriaram. Agora, de onde se tira todo este princípio? Já aprendemos desde o momento em que entendemos o princípio espiritual dos que são trazidos, dos que são levados desde o ventre e de um ventre espiritual e são colocados em um corpo material. Então, isso é muito importante tê-lo em conta. Agora, vamos ao perito arquiteto. O perito arquiteto também nos fala sobre essas coisas e nos dá muita luz a respeito. Para isto, vamos à primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aí no capítulo 15, versículos desde o 39 ao 49. Mas vamos fazendo umas ênfases. Vamos ao versículo 40, por exemplo. Vamos tomá-lo. Vamos tomá-lo no verso 40, diz: E há corpos, atenção a este detalhe, e há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Todos sabemos muito bem, abençoados, como são gerados os corpos materiais. Todos sabemos como viemos ao mundo, até hoje em dia, graças a que houveram já muitos avanços e tudo, ainda na educação, até as crianças muito pequenas já sabem como se procria um ser humano, claro, sem colocar-lhes malícia, nada dessas coisas, senão simplesmente educando, dando uma educação sexual, até as crianças sabem como é a reprodução humana. Mas chama a atenção, chama muitíssimo a atenção, que o apóstolo Paulo fala de corpo espiritual e corpo material, ou seja, corpo celeste e corpo terrestre. Veja você o verso 44, por exemplo, aí de primeira carta aos Coríntios 15, de 39 a 49, mas quero ressaltar esses detalhes, ou seja, no verso 44 diz, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual, e enfatiza a corpo animal e a corpo espiritual. Ou seja, existe. Veja bem, que você não veja o corpo espiritual, não importa, mas existe. Eu lhe dizia, o que não se vê não quer dizer que não existe. Simplesmente não se vê. Agora, observemos versos 47, 48 e 49. Agora vai trazer mais luz a respeito. Veja bem, o primeiro homem sendo da terra é terreno. O segundo homem, que é o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos, atenção a este ponto, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E aqui quero fazer uma ênfase, porque aqui é um ensinamento muito bonito. Veja, quando lá em Gênesis capítulo 1, nos está falando de como foi criado o homem, Adão e Eva, como foram criados, diz que a imagem de Deus foram criadas. Ou seja, Deus se tomou como modelo para projetar essa criação de uma maneira visível, tangível e palpável. Mas veja você que assim mesmo diz, veja você no verso 49 diz, tais também os celestiais, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial, ou seja, que nosso espírito foi tomado de uma imagem. O que acontece é que, no caso de nosso espírito, como já se narrou, ouça-me bem, foi gerado e parido. Como deduzimos? Bem simples. Se nós entendemos que o mundo material é tomado do mundo espiritual que não se vê, ou seja, o que se vê é pego do que não se via. Simplesmente passamos a entender como funciona o mundo material, como vem
uma criança ao mundo, bom, através de um engendramento e um parto. Então, aí aparece, nesse nascimento, podemos dizer, está gravada a imagem dos pais dessa criança. Por isso é que muitas vezes se diz, aí tem os olhos de papai, aí saiu o nariz da mamãe, coisas assim, verdade? Bom, no mundo espiritual é exatamente igual, porque o princípio natural é tomado do princípio espiritual. Por isso podemos deduzir que fomos, assim como esta criança que hoje vemos, nossos filhos, por exemplo, nós temos a evidência em nossos filhos porque o geramos e o parimos, é exatamente igual ao mundo espiritual. Papai Deus, Melquisedeque, nos gerou, mamãe, o arcanjo Miguel, nos pariu, por isso eles são nossos progenitores, ou seja, nossos pais espirituais. Nosso espírito, eles não são pais de um mero título que se dá a eles, não. Tem uma base, tem a mesma base, quero ser enfático nisto, tem a mesma base que tem hoje em dia o fato de que eu tenha um pai no mundo, um pai de carne e tenho uma mãe de carne. Pois eles são meus pais, eles são meus progenitores, os que geraram e pariram minha carne, meu vaso. Princípio exato do mundo espiritual. Eu tenho um pai e uma mãe que ele gerou meu espírito e ela pariu meu espírito. Por isso, há essa... Agora, observe vocês. A pessoa... Existe uma situação muito interessante, a pessoa ama seus pais. A pessoa ama seus pais não somente pelo fato de que o criaram, o levantaram, lhe deram o alimento, o educaram, etc, etc. Não. Há uma relação genética, que permite a pessoa, de uma maneira, como diz, há um termo popular que é válido, que vale a pena considerá-lo, o sangue chama, dizem por aí, não? Bom, em nosso caso, o Espírito chama. Por essa razão, quando em sua dispensação apareceu o edificador, certo? Nesse momento, ainda que ele vinha falando coisas completamente diferentes das que havíamos podido escutar, sim. E nós que tivemos no sistema religioso, pudemos em um momento determinado nos convertermos em seus inimigos ou em seus contraditores. Por que não? Porque assim que, como esse homem está falando, por exemplo, de que o diabo foi destruído, não, isso é uma loucura. Mas a pergunta é, por que essa mensagem nos tocou? Por que nos tocou? Pense nisso, abençoado. Então, nós entendemos de que esta mensagem nos tocou porque nós, essa mensagem já havíamos ouvido antes. E aonde ouvimos? Bom, lá antes da fundação do mundo, quando éramos espíritos, quando tivemos essa relação mais direta e estreita de pai e filho, sem este véu. Como agora que aparece a nossa mãe. Por quê? Porque é motivo de tanto gozo o arcanjo Miguel em nossa vida. Assim, ou seja, como que da noite para o dia isto se tornou numa coisa que a gente ama ao Arcanjo Miguel, mas de uma maneira extraordinária, ou seja, de uma maneira entranhável, a gente ama e a gente tem tão claro em sua mente, e isto vai para os abençoados que estão submetidos sob a ordem de Melquisedeque, que estamos submetidos ao Arcanjo Miguel, é uma revisão que cada um se faz e isso, olhe, quanto eu amo ao Arcanjo Miguel, quanto amor sinto e sinto amor de filho para a mãe. A pergunta é, e de onde sai esse sentir? De onde? Bem, sai do meu espírito. E sai de um espírito que foi gerado e que foi parido por nossa mãe. Por isto existe essa relação, essa atração filho-mãe, que às vezes é um pouco, poderíamos dizer, até inexplicável. É algo que a pessoa só sente, ou seja, algo que não se percebe, que não se pode explicar, mas que aí está. Esse gozo de, por exemplo, ouvi-la, esse consolo, eu sempre, quando é uma experiência que particularmente me ocorreu e sei que vou encontrar uma identificação com meus irmãos que estão me escutando e estão me vendo, e nesta temática. E é que quando aparece o Arcanjo Miguel, que já aparece no cenário público, e nós começamos
a identificá-la, a ouvi-la. Olha, isso foi bem rápido, essa, entre aspas, como essa química, não? Que houve entre todos os seus filhos e mais. Vejam vocês, observem vocês as manifestações de todos nós, de alguma maneira nos cânticos, a maneira como nos dirigimos a ela, o respeito, o amor que lhe temos, ou seja, e o que ela produz em nós. O que ela produz em nós. Produz uma certeza, uma tranquilidade, ou seja, hoje em dia, e mais, nós vivemos uma tranquilidade, porque é claro, se vocês acodem ao mundo material visível, tangível e palpável, de repente, e pega a figura de sua mamãe em carne, da mamãe carnal que nos pariu, que pariu o nosso vaso. Vocês recordem isto. Se alguém nos dava muita segurança, quando éramos crianças pequenininhos, era saber que estávamos agarrados na mão de nossa mãe. Isso era bem importante para nós. Ou seja, nos dava muita segurança e mais de crianças estarem em casa e saber que aí estava a mamãe e seu pai. Para nós era um gozo tremendo. Nós não gostávamos que nos deixasse com ninguém senão a nossa mãe. Coisas como essa. Então, transladem isso agora ao que não se via, porque tudo o que vemos e podemos constatar com nossos sentidos, apalpá-lo, vê-lo, vem de onde não se via, pois esse é o princípio, abençoados, esse é o princípio, porque fomos gerados e paridos espiritualmente. Muito bem, mas continuando com todo esse arsenal de provas tão maravilhosas, queria encerrar com um ensinamento muito interessante que está no livro histórico de João, no capítulo 3, dos versos 1 ao 10. Vou pegar algumas partes dele, somente dou a referência para que vocês já leiam todo o texto e peguem o contexto, mas vou pegar algumas partes dali que são muito importantes. Por exemplo, o verso 3 de João, capítulo 3, verso 3. Vamos tomar ali. Esse é o famoso diálogo entre Jesus Nazaré e o fariseu Nicodemos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E é porque Nicodemos estava fazendo a ele uma série de perguntas, né? Uma série de observações muito interessantes. Né? Definitivamente, o que você faz porque você não é qualquer coisa, você não é qualquer pessoa. Então, a maneira em que Jesus Nazaré lhe respondeu é assim, lhe dá uma resposta muito interessante, porque ele diz: bem, Nicodemos, vou te dizer o seguinte: o que não nascer, uau, atenção a essa palavra, não deixem passar as palavras porque elas não são colocadas por acaso, elas têm um propósito. Então diz que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Uau! Agora, o reino de Deus é espiritual. Uau! Ou seja que está falando de um nascimento. Ou seja, que aqui está falando do nascimento do Espírito. Veja você, porque mais Nicodemos posteriormente, de uma maneira muito torpe, veja o que ele diz. Nicodemos lhe diz: como pode um homem nascer sendo velho? Olha para onde ele foi, para onde foi a mente de Nicodemos. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Quando você observa este comentário de Nicodemos, de fato é um comentário onde ele não entendeu e Jesus Nazaré lhe estava falando de um evento espiritual. Mas o que não podemos desprezar do comentário que está fazendo Nicodemos é que ele está entendendo, porque o tema que se está tratando aí é um tema de geração e parto, ou seja, de nascimento. Então, simplesmente o que acontece é que Nicodemos não soube dar a aplicação correta, ou seja, não aplicou ao terreno correto, aplicou ao terreno material. Jesus Nazaré o estava aplicando ao terreno espiritual, mas estava falando exatamente do mesmo, ou seja, de gerar e parir, ou seja, de um nascimento. Agora, se você observa, veja você no verso 5. O verso 5 é bem interessante, diz: Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água, atenção a isso, da água e do Espírito, não esqueçam os detalhes gramaticais, não estão aí tampouco por acaso. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Veja bem, que interessante, quando fala do Espírito, que está em maiúsculo, está falando fundamentalmente da divindade de Deus mesmo.
E nascer da água, bem, esta expressão é bem importante, implica em um nascimento do tipo espiritual, um nascimento pela palavra, um nascimento que se opera, repito, no mundo espiritual, ou seja, um evento que é completamente espiritual. Não é um evento natural, não é um evento material. O evento natural e material foi tomado desse evento que não se via. Agora bem, vamos ao verso 6. O verso 6 diz: o que é nascido, cada vez vai ressaltando mais, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido, atenção, do Espírito é Espírito. Agora, pensemos um pouco nesse detalhe. O que é nascido da carne. Como nasce a carne? A carne nasce a partir de um evento no qual se gera e logo há um parto, um nascimento, se nasce. Então, o que é nascido da carne é carne. Esse é um princípio. O que é nascido do Espírito é Espírito, ou seja, esse é outro princípio. Mas o que ocorre ali, o evento como tal se opera da mesma maneira, no mundo espiritual e no mundo natural. Como sabemos? Porque quando vemos o mundo natural ou material, nos damos conta que o que se vê foi feito do quê? Do que não se via. Não percam de vista nunca este princípio, nunca o percam de vista. Agora, em João capítulo 1, vamos até lá. João capítulo 1, versos 12 ao 13. Mas a todos os que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ouça, e aqui vem o fechamento com chave de ouro dito pelo próprio Deus neste véu, os quais não nasceram do sangue. Veja bem, os filhos de Deus, quando está falando dos filhos de Deus e você observa a conotação de que os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. Aí está dizendo o quê? Está fazendo referência ao Espírito, porque nós somos filhos de Deus espiritualmente. Porque, é claro, temos, desde o ponto de vista carnal, temos um pai que nos gerou e uma mãe carnal que também nos pariu. Tendo em conta esses detalhes, então, quando aqui está se referindo, lhe deu poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não são gerados, ou seja, gerados. O mesmo princípio que se opera no que se vê, se opera no que não se vê. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Agora, no verso 12... me chama muito a atenção e quero convidá-los a que demos uma revisada a esses 3 enunciados que expõe João aí neste verso. Receberam, creem em seu nome e poder de serem feitos filhos de Deus. Chama a atenção porque recebê-lo é algo que é um verbo. Receber é um verbo que conota o ato de sair ao encontro de uma pessoa, ou seja, aceitá-la. Receber é aceitá-la. Crer em seu nome. Olha, que interessante, porque quando nós lembramos, foi nossa mãe, o Arcanjo Miguel, quem nos trouxe o nome de nosso Pai. E se vocês recordam, esse foi um ponto de controvérsia entre nós, as virgens prudentes, e as virgens insensatas que não quiseram aceitar seu nome. Mas nós que somos filhos, imediatamente, claro, assim se chama papai, Melquisedeque. Ou seja, nós não aceitamos o nome de Melquisedeque ao léu, nem foi tampouco algo fortuito, coisa que não é que me soa bonito. Não. Isso tem uma razão de ser e tem uma raiz espiritual. Claro, isso é como quando alguém... de criança, você sabe o nome de seus pais e alguém ouve o nome de seus pais e imediatamente sabe que estão dirigindo-se ou estão referindo-se a eles. É claro, esta é a razão pela qual, quando nossa mãe nos disse, seu papai se chama Melquisedeque, nos trouxe, nos estava recordando o nome de nosso pai, e o fato de que nós aceitássemos era simplesmente porque, claro, nosso espírito, é claro, papai, nosso espírito lembrou. Claro, papai se chama Melquisedeque e mamãe é o Arcanjo Miguel. Claro, agora é claro, é por esta razão. Esta luz que nos chegou, esse nascimento de compreensão de Melquisedeque e Miguel,
Tudo isto é um evento espiritual, por isso é que o que não tem nada a ver com o espiritual, para ele isto é loucura, para ele isto é algo inconcebível, pois claro, ele o vê de uma perspectiva carnal, porque ele não conhece esse meio, ele não esteve como estivemos nós lá desde antes da fundação do mundo, ele não sabe disto, não tem nem ideia disto, diz. E poder lhe deu poder de ser feito filho de Deus. Claro, é a faculdade, não é que nós vamos ser filhos, não. O que está se referindo é que já nós éramos filhos. Agora, éramos filhos por quê? Porque vivemos e participamos, trafegamos pelo caminho do que é o evento de ser gerados por nosso pai Melquisedeque e ser paridos por nossa mãe, o Arcanjo Miguel. Abençoados, foi um prazer, um privilégio muito grande de compartilhar com vocês estas evidências deste tema, gerados e paridos espiritualmente. E, pois, convidá-los aqui em uma revisão detalhada dos versículos ao tema, ao vídeo como tal, e recebo que essa genética espiritual se aviva em vocês, abençoados com todas as bênçãos, declarando para vocês o melhor dia, no nome de meu pai Melquisedeque e de minha mãe, o Arcanjo Miguel.